Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que vos entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa palavra repousará sobre ele. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A igreja celebra hoje um grande evangelista e escritor da Sagrada Escritura. Trata-se da celebração de São Lucas, que mais do que o seu itinerário de pregador nas comunidades, nos povos, é exaltado este homem que em 2 livros do Novo Testamento conseguiu registrar de uma forma tão particular quem era Jesus Cristo e o início da igreja. São Lucas escreveu o Santo Evangelho e escreveu o seu 2º livro, que ele dedica a Teófilo, o chamado Atos dos Apóstolos. E por esses 2 livros, no Evangelho, sobre a pessoa de Jesus Cristo, nos Atos dos Apóstolos, sobre a igreja que surge, os primeiros passos, desde a efusão do Espírito Santo, as viagens de Paulo e tudo que a igreja foi edificando sob o Espírito Santo como testemunha do ressuscitado. Mas isso tem tudo a ver com o Evangelho de hoje, que acaba de ser proferido. Quando nosso Senhor chama os 72 discípulos, os apóstolos eram 12, e os discípulos, aqueles que num grupo mais afunilado da multidão, se dispuseram a seguir Jesus. E Jesus os envia 2 a 2, porque no coração do Cristo já havia preocupação para o seu tempo e para nós. A messe é grande, mas os operários são poucos. A messe é grande. No tempo do Cristo, imagine nos dias de hoje, quantas almas
necessitadas de ouvir o anúncio de Jesus como Salvador. A messe é grande, porque por mais que Cristo seja conhecido, Ele não é amado. Quantos lares, quantos países precisam fazer um processo de reencontro com a pessoa de Jesus Cristo. Eu disse a palavra, encontro com a pessoa de Jesus Cristo. De um conhecimento meramente intelectivo para uma experiência existencial. A messe é grande e os operários são poucos. E o objetivo desse envio dos discípulos, que Lucas depois toma para si, e também é um apelo para nós, tem um objetivo muito claro: anunciar que o reino de Deus está próximo. E nós vivemos este tempo. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já existe, ainda não em sua plenitude. E quando o Senhor permite, como Ele mesmo disse, que os doentes são curados. Quando o Senhor permite sinais, prodígios, é para reforçar essa presença de Deus no mundo. Nós sabemos que Lucas não fez parte dos primeiros que foram escolhidos por Jesus. Não se sabe muito bem se ele estava entre estes 72. Provavelmente não. Porque Lucas, que nasceu na Antioquia, era um médico de profissão. Daí que ele é o protetor dos médicos e também hoje o dia do médico. Mas é impressionante perceber que Lucas, que ele aparece sendo grego, acompanha São Paulo, sendo apóstolo. São Paulo também não é da primeira leva, São Paulo é da segunda. Se diz apóstolo por ter sido chamado pelo próprio Cristo. São Lucas, ele se aproxima de Paulo mais ou menos no ano 51, na segunda grande jornada missionária de Paulo, e nunca mais o largou, e permaneceu com Paulo, inclusive na prisão. Dizem que inclusive o segundo livro de Lucas, o Atos dos Apóstolos, foi escrito enquanto Lucas cuidava, zelava, atendia Paulo na prisão. São Paulo tinha um carinho muito grande por Lucas. Inclusive, ele escreveu em 3 cartas, ele citou Lucas: Colossenses, Timóteo e Filemon. Hoje foi proclamada a primeira leitura, que diz exatamente ali, Paulo fazendo um desabafo. Falou várias coisas e disse que alguns lhe foram motivo de muito sofrimento. Inclusive ele diz que um tal de Alexandre, o ferreiro, lhe causou muito dano. E Paulo, uma personalidade forte, chega a dizer: o Senhor vai lhe pagar a obra que ele fez. Mas ao mesmo tempo, ele enaltece Lucas,
dizendo que todos o abandonaram. Paulo já está velho quando escreve a Timóteo. Velho, cansado, já sofreu bastante, já está na prisão, mas diz: Lucas não me abandonou um minuto sequer. É impressionante, Lucas não se tem relato do seu martírio. Provavelmente morreu de idade avançada, aos 84 anos. Mas ele, grego bem formado, médico de profissão, deixa de cuidar dos corpos para cuidar das almas. Ele, além de ter contato com São Paulo apóstolo, teve contato muito próximo com a Santíssima Virgem Maria. E por que falamos isso? Inclusive diz que além de médico ele era pintor. E um dos retratos de Nossa Senhora, segundo a tradição, Lucas fez sentado do lado de Nossa Senhora numa mesa, e Lucas pintou numa tábua o retrato da Virgem Maria, que é inclusive o retrato mais famoso que está, que é a Virgem Maria, padroeira do povo romano, que sempre quando o Papa Francisco, todos os papas se apresentam, existe o quadro de Nossa Senhora, pela tradição pintado por São Lucas. Por que falamos mais do que o quadro? Porque o único evangelho que relata o nascimento do Senhor. É uma particularidade de Lucas. Desde a anunciação, o anjo Gabriel, a história de como se deu o nascimento de nosso Senhor no presépio, o canto do Magnificat, o canto que é colocado na boca de Zacarias, o Benedictus, tudo isso é exclusividade de Lucas. Também Lucas teve algumas particularidades, e é importante perceber que Lucas, quando vai escrever, ele acaba por colocar nos seus escritos um pouco do conhecimento seu de médico. Por exemplo, colocar a sogra de Pedro com febre alta. É exclusividade dele. Depois, quando ele escreve, justapondo sempre um milagre de uma mulher depois de um homem, a cura do empregado, do servo, que Jesus disse, que ele disse: uma palavra, Senhor, e meu servo ficará curado. Depois, Lucas, ele escreve que Maria Madalena foi curada de 7 demônios. Ele escreve com grande ternura a parábola do filho pródigo. Eu sei que esses fatos, quando eu estou falando, você lembra. Então estes são textos exclusivos de Lucas, mostrando que ele teve uma fonte diferente de Mateus, diferente de Marcos e, claro, diferente de João. Lucas, que impressionante que ele vai e mostra aspectos de Jesus muito particulares. Um homem compassivo, um homem que chora, um homem que tem compaixão, um homem que passa curando, fazendo bem, sempre numa perspectiva de misericórdia. Hoje nós celebramos, portanto, não tanto um Lucas que foi itinerante pregando,
mas alguém que a vida inteira buscou saber quem é Jesus. Talvez por ele não ter estado convivendo com Jesus os 3 anos como os outros, a sua sede de saber sobre Jesus foi maior. Por ser da 3ª geração, sua sede era maior de saber os detalhes. Enquanto os outros viram, ele tinha que saber. Então uma alma inquieta, um homem inquieto de tentar saber mais e mais quem era Jesus Cristo. É impressionante, porque graças a São Lucas, se não fosse ele não teríamos outra fonte. Além do Evangelho, nós temos os Atos dos Apóstolos, e é de uma riqueza imensa. É por causa de Lucas que sabemos que Paulo naufragou. É por causa de Lucas que sabemos do concílio de Jerusalém. É por causa de Lucas que sabemos a efusão do Espírito Santo e como a igreja cresceu alicerçada pelo Espírito Santo. É graças a Lucas que nós sabemos a mudança total, radical dos apóstolos a partir do fato do sepulcro vazio. É Lucas que escreve que aqueles primeiros homens, diante de uma experiência do sepulcro vazio, mostram uma fé irredutível de que Cristo está vivo. Enquanto tentaram abafar o caso, dizendo que roubaram o corpo, é Lucas que mostra a partir da ação de Pedro, de João, de Paulo, que aquilo que aconteceu não foi um corpo roubado, que eles viram o Senhor, e depois que viram o Senhor, tiveram a vida transformada. Por isso, nós devemos muito a este hagiógrafo, a esse escritor, que juntou de vários testemunhos, de várias partilhas, de várias fontes, esses 2 textos importantíssimos para nós. Queridos irmãos, as relíquias dele estão em estavam, e também em Pádua, na Itália. O que pedir hoje é que o mesmo amor, a mesmo ardor que levou Lucas a não aparecer muito, mas ele se juntou à Virgem Maria, esteve com Paulo e permaneceu fiel a Jesus Cristo até o fim. Por ser ele um médico de profissão, hoje também se celebra o Dia dos Médicos. E nesta pandemia, nós temos que agradecer muito aos médicos. Não só agora, mas como ficou evidenciado a grande importância destes homens e destas mulheres, que colocaram em risco a própria vida para salvar vidas. Todos nós, eu digo que hoje, nós deveríamos lembrar dos médicos que cuidaram de nós ou que cuidam hoje de nós, porque nós precisamos deles. Mas não só rezar pelos nossos médicos, rezar pelos médicos em geral. E claro, todos os que trabalham com a saúde. Mas é nesse espírito que eu os convido a ficar em pé e repetirem comigo esta oração. Ó misericordioso Pai,
Ó misericordioso Pai, que fez o homem à sua imagem e semelhança, que fez do homem a sua imagem e e semelhança, fez do seu corpo e fez do seu corpo um templo do Espírito Santo. o templo do Espírito Santo. Santificai, Santificai, abençoai abençoai os nossos médicos os nossos e médicos todos aqueles e todos aqueles que se empenham que se empenham na arte da cura dos doentes na arte da cura dos doentes e na prevenção de doenças e dores. e na prevenção de doenças e dores. Fortalecei-os Fortalecei-os no corpo e na alma. no corpo e na alma. Abençoe-os. Abençoe-os. Dai-lhe as graças necessárias Dai-lhe as graças necessárias para que através do seu trabalho para que através do seu trabalho possam dar conforto possam dar conforto para aqueles que tanto necessitam. para aqueles que tanto necessitam, Que a arte de curar que a arte de curar possa amenizar a dor possa amenizar a dor e tirar as enfermidades e tirar as enfermidades que sofremos nos dias de hoje. que sofremos nos dias de hoje. Abençoai os médicos Abençoai os médicos e por eles também seus familiares. e com eles também seus familiares. São Lucas, São Lucas, rogai por nós. rogai por nós. Amém. Amém.